E nós, nessa segunda-feira, vamos conversar com o Dr. Evânios Weiermann, ele que é oncologista clínico e chefe do Serviço de Oncologia do Hospital Vita. Nós estamos na campanha Fevereiro Laranja, que busca conscientizar as pessoas sobre a leucemia e a importância da doação de medula óssea. Bom dia, doutor Evânios. Bom dia, é um prazer estar com vocês. O doutor Evânios, vamos começar pelo aqui, o que é a leucemia e como ela se desenvolve, doutor? Então, assim, a leucemia, ela é um tipo de câncer, né? A gente considera como uma espécie de neoplasia e que deriva de uma célula da medula óssea. Tá? Nós temos um espectro grande de leucemias, né? Elas vão desde de células linfóides, né? Que são células de defesa do nosso corpo, até leucemias mieloides, e tem outros espectros também de doenças, também, como se fossem os linfomas também, que também são doenças que também acometem também tanto os linfonodos tanto quanto a medula óssea. Então, ele é um espectro de doença do sangue e que pode ser desde uma doença bem lenta, ou bem indolente, ou bem de desenvolvimento bem lento e que a gente pode basicamente só acompanhar, até uma doença aguda e que, se não tratada, talvez em 30 dias a pessoa possa morrer dessa própria doença. Então, ela é um espectro bem grande de doenças e que tem uma necessidade de diagnóstico e de conscientização para que a gente possa realmente pensar, né, colocar sempre no nosso rol de hipóteses quando a gente estiver avaliando uma pessoa com determinados sintomas. Agora, doutor, então leucemia é um grupo de doenças, então não é uma única doença? Não é uma única doença. Então, por exemplo, nós temos desde, por exemplo, uma leucemia mieloide crônica, por exemplo, em que nós vamos tratar o paciente com um comprimido durante a vida inteira e não precisa fazer absolutamente mais nada, só literalmente usar um comprimido durante a vida para controlar a doença, até, por exemplo, uma leucemia linfática aguda, que se não tratada, realmente, em menos de 30 dias, a pessoa pode vir a óbito. Tá? E que vai necessitar de tratamentos extremamente complexos, incluindo o transplante de medula óssea, que é um tratamento agressivo, mas hoje bastante disponível no nosso meio. A leucemia se desenvolve em que faixa etária? Numa faixa etária específica, para os mais velhos, mais novos? Como é que é isso? Não, a leucemia, ela não tem espectro de desenvolvimento, ela é ubíqua durante todo o período de vida da pessoa. Então nós podemos ter leucemia desde infantil até pacientes mais velhos. O que muda, na verdade, são os tipos de leucemia, né, a frequência do tipo de leucemia que acomete mais a população pediátrica, a população de meia idade e a população geriátrica, né, a população mais idosa. Então a gente vai mudando o espectro de leucemias que acometem essas faixas etárias, tá? Mas ela é ubíqua, ela pode vir desde a criança até o velhinho. E ela tem grupos de pessoas que ela se desenvolve mais em alguns grupos. Ela pode ser hereditária, ou seja, você nascer com ela já? Nós temos alguns grupos de doenças hereditárias que favorecem, sim, o desenvolvimento de algumas leucemias, tá? Então, ou seja, algumas doenças hereditárias já aumentam a incidência de leucemia em alguns pacientes. Então, a partir da identificação de algumas alterações, como anemia de Fanconi e outras coisas, a gente fica mais atento em alguns pacientes, né? A gente tende a ser mais atento em alguns pacientes, mas a verdade é que existem poucos fatores de risco para leucemia, né? Então, por exemplo, exposição
a agrotóxico é um deles, exposição à radiação é outro fator também que pode contribuir para isso. Algumas doenças infecciosas também pode ser, por exemplo, pacientes com HIV, por exemplo, têm mais risco de desenvolvimento de leucemia. Então, ou seja, existem alguns espectros de condições clínicas que, logicamente, aumentam o risco de leucemia, que também nos fazem ficar mais atentos para esse diagnóstico. Quais os primeiros sinais da leucemia, doutor Evânios? Então, assim, como eu já expliquei para vocês que a leucemia não é um diagnóstico só, e sim um conjunto, né, de doenças, ele pode ter vários sintomas, né? O que a gente chama mais comum e que nos remete mais a essa situação, realmente são quando começam a aparecer alterações no hemograma, alterações no próprio exame de sangue do paciente, né? Ou seja, o paciente vai fazer um hemograma, às vezes por um motivo X, e de repente o hemograma vem bastante alterado, né? O exame de sangue vem bastante alterado. Ou então o paciente começa uma perda de peso e enfraquecimento progressivo, ou então acontece que, como a gente está falando da medula óssea, né, e também do sistema imunológico, a pessoa começa a ter infecções de repetição, também é outro fator. Outro fator também, quando ele acomete o sistema de coagulação da pessoa, né, a pessoa também costuma ter algumas manchas roxas no corpo, tá certo? Ou seja, são considerados hematomas, né, ou petequias que nós falamos, que são, né, alterações do sistema de coagulação, né? Também estão presentes nesse diagnóstico, e em alguns casos aparece inclusive o que a gente chama de visceromegalia, ou aumento de algumas vísceras do corpo, né? Um exemplo comum acontece, por exemplo, na leucemia mieloide crônica, por exemplo, é o aumento do baço, né? O baço começa a ficar muito grande, desconfortável, e a pessoa acaba procurando ajuda. Então, ou seja, perceba que é um espectro muito grande de sintomas, que vai desde, às vezes, uma palidez até o acometimento, né, de uma víscera, que faz com que a pessoa vá procurar o médico. O doutor Evânios, tem como prevenir a leucemia? Ou ela vai, se ela tiver que aparecer, ela vai aparecer e pronto? Ela não tem como ser prevenida. Então, ou seja, não existe uma prevenção específica para a leucemia, porque não há, né, um fator de risco clássico também associado a ela. Então, na verdade, quando a gente está falando sobre um mês de conscientização, né, da leucemia, é justamente para conscientizar em relação ao diagnóstico, para que a gente possa, né, alertar todos sobre a importância do diagnóstico e sobre a necessidade, né, de segmento com o médico, de segmento de tratamento e de doação de medula, porque não, um dos tratamentos, como eu já havia dito, é o transplante de medula óssea, e a doação de medula, logicamente, ela amplia esse espectro, né? Quando a gente fala doação de medula óssea, ela tanto pode ser aparentada, né? Ou seja, você tem um parente com leucemia e você faz uma doação a este parente especificamente, durante uma busca específica, ou você pode fazer uma doação inespecífica, como você doa qualquer outro órgão seu. O bom da medula óssea é que ela pode ser doado em vida, né? A doação pode ser feita em vida, diferente de outros órgãos, que você só vai doá-los depois de morto, no pós-mortem. Aqui não, você pode fazer uma doação em vida, isso você nunca vai ficar depletado da sua medula óssea, e você pode ajudar outra pessoa que tem uma medula que a gente fala muito parecida com a sua, né? Ou seja, a gente tem uma medula muito similar à que o indivíduo tem, e aí você acaba indo para um transplante que a gente chama de alogênico, ou seja, com uma pessoa não aparentada. Agora, doutor, você pode simplesmente pegar e doar a tua medula a hora que se você quiser, você vai lá e doa, ou você tem toda uma bateria de exames, tem alguns trabalhos específicos para poder fazer essa doação? Então vamos lá, tem duas maneiras de doação, né, que são feitas. A primeira maneira é sob demanda mesmo. Então o que seria isso? Você já tem um paciente que tem uma leucemia
e você faz uma busca ativa dentre os parentes atrás de uma medula. Aí você faz sob demanda, você é chamado. Você olha, essa pessoa, seu parente, está com uma leucemia ou está com uma doença hematológica, precisaria de um transplante halogênico e a gente gostaria de testar a sua medula para ver se teria compatibilidade. E aí a pessoa se posta lá voluntariamente, são feitos, logicamente, exames, não só exames de saúde, exames virológicos, logicamente, e exames de compatibilidade entre estas medulas. E existe uma outra forma de medula, que é aquela forma universal, em que você se prontifica a fazer uma doação de medula óssea para alguém que precise. E aí o procedimento é um pouco diferente, em que você vai procurar um banco de sangue ou você vai procurar um serviço de hematologia e lá você vai se cadastrar nesse serviço. Aí são realizados exames, né, não só virológicos, mas exames de compatibilidade para caracterizar a sua medula óssea e a partir daí você cai em um banco mundial de medula. Então, ou seja, você pode doar para qualquer pessoa no mundo, na verdade, porque a chance de você ter compatibilidade com outra pessoa é muito rara, né? É muito difícil que isso aconteça. Então, a partir do momento que existe um cadastro como esse, você passa a pertencer a um grupo mundial de doação de medula óssea, que é para qualquer momento na vida. Você não faz uma doação a priori, ou seja, você não vai lá e deixa a sua medula óssea, mas você é convocado na medida em que alguém identifique, né, uma medula similar à sua. Aí você vai, né, doa a sua medula óssea e a partir daí essa medula é levada para a pessoa que necessita dela. De qualquer maneira, eu tenho que me cadastrar? Como é que funciona isso, Sim, doutor? você se cadastra, exatamente. É feito um cadastro num serviço específico. Nós chamamos hoje, o mais comum deles é o Redome, tá? É um serviço, como eu disse, um serviço global, um serviço mundial que inclui, né, pessoas que estão dispostas a doar medula óssea a quem precisar. E o próprio serviço providencia coleta, não há nenhum custo ao paciente, né? O próprio serviço, a não ser o deslocamento do paciente, mas a partir daí, a partir da caracterização, o próprio serviço já coleta a medula óssea, já transporta, conserva, prepara a medula e encaminha para qualquer parte do mundo para que a pessoa receba essa medula óssea. Então, na verdade, é feito um cadastro, que pode, como eu já disse, pode ser feito em algum banco de sangue, onde também você faz doação de sangue, e a gente também tem que sempre relembrar que a doação de sangue é tão importante quanto, né, porque as pessoas que têm doenças como essa precisam também de transfusões frequentes, né, de sangue, então é muito importante que a gente também tenha, né, o órgão, porque o sangue também não deixa de ser um órgão como qualquer outro, então a transfusão de sangue não deixa de ser uma espécie de transplante também de órgão, né, a gente está tirando o órgão de uma pessoa e colocando em outra pessoa, tá? Como também a medula óssea, que é indispensável para o tratamento de algumas leucemias. É muito rara a compatibilidade entre doadores e pacientes, doutor. Por isso, a importância da doação de medula óssea. Como é que eu vou explicar aqui? Por exemplo, eu tenho que fazer o transplante. Quantas pessoas poderão eventualmente me doar a sua medula? Então vamos lá. Nós temos, como eu já vi explicado, existem maneiras de se fazer transplante. Nós temos o transplante. O transplante hoje talvez mais comum que se pratique é o transplante autólogo, em que a pessoa, o próprio doente, ele doa para si mesmo, né, a medula óssea. Tá? Esse é um tipo muito comum. Quando a gente está tratando de leucemias, aí não é tão comum a gente usar o transplante autólogo. Tá? Aí a gente vai usar, às vezes, o transplante halogênico, em que nós vamos pegar uma medula saudável, diferente da pessoa que está doente, e vamos, logicamente, literalmente, trocar a medula óssea dessa pessoa. A gente faz uma quimioterapia numa dose muito alta, né, em que você
quase que literalmente destrói a medula óssea da pessoa e, logicamente, a leucemia, e a partir daí você repõe outra medula óssea a este paciente que vai receber todo esse aparato novo, né, de medula que vai estar compondo a partir daí o sistema hematológico dele. A compatibilidade, ela é muito rara, a não ser que você tenha, logicamente, um gêmeo univitelino, e aí é muito fácil, né, um gêmeo univitelino é uma criatura literalmente igual a você. Então, a não ser que você tenha um gêmeo univitelino, né, a chance de você ter uma outra pessoa muito parecida com você é muito pequena. Então, logicamente, a gente no começo tende a restringir essa busca entre parentes, já sabendo que o pool de genes, né? Ou seja, com os genes parecidos dentro da própria família é muito maior. Então, a primeira busca, logicamente, é pelos seus irmãos. Os seus irmãos podem ser, mesmo não sendo gêmeos, eles têm pools, né? Ou seja, eles têm genes muito parecidos com os seus. Então, no geral, né, como eu disse, a gente, quando tem um paciente específico de leucemia, a gente tende a procurar primeiro nos parentes, porque os parentes vão ter uma chance maior de compatibilidade. E não os identificando dentre os parentes, a gente segue para o banco de medula, porque a gente caracteriza a medula deste paciente, e a partir do momento que a gente tem a medula desse paciente caracterizado, isso nos dá a chance de tentar fazer uma busca, né, pelo sistema de compatibilidade principal em qualquer outro banco. E por isso se foi criado o Banco de Medula Mundial. Por quê? A partir do momento em que a gente cria um banco só local, as nossas restrições, né, as nossas opções são muito restritas, né? Ao se criar um banco mundial de medula óssea, isso nos amplia muito a capacidade de identificação, né, e a maior chance de achar um doador compatível. Então, por isso que a gente está sempre batalhando pela inclusão, ou seja, as pessoas doam, né, outros órgãos, fígado, né, outros órgãos, né, rins também são doados durante a vida, e logicamente a medula tem que estar sempre entre né, as opções para que a pessoa possa ajudar outros. Doutor, nós estamos na campanha Fevereiro Laranja. Essa campanha é importante, não apenas para a doação de medula óssea, mas para a doação de vários órgãos que a pessoa possa doar de uma para outra. Essa campanha é a nível mundial, doutor? Essa campanha ela é a nível mundial como outras, né? Então, na verdade, assim, né, essas campanhas nasceram a partir ali do Outubro Rosa, né? Nasceram a partir da mãe de todas, né? Que foi a campanha de prevenção do câncer de mama, né? De conscientização do câncer de mama. E depois disso foram aparecendo outras, né? Lembra? Novembro Azul, da próstata, né? O laranja também, né? Que é caracterizado também pelo câncer de cólon, né? O fevereiro da leucemia. Então, na verdade, hoje praticamente cada mês tem a sua campanha de conscientização em relação a uma doença oncológica específica, e nós estamos justamente nesse. E esse é uma das campanhas mais importantes, porque realmente é aquela em que a gente tem a competência, diferente de outras doenças, em que os parentes ou amigos são basicamente assistentes observadores e auxiliadores da pessoa que é doente. Na verdade, na campanha da leucemia, não. Aqui a pessoa pode ter um papel decisivo e ativo na ajuda, né, do seu ente querido. Então, ou seja, é muito importante que a gente, né, a partir do momento da identificação de uma doença como essa, que a gente possa se postar como uma pessoa ali que vai estar para ajudar a pessoa, né, e não só às vezes ajudar, né, de cuidado, mas ajudar através da doação de um órgão, literalmente. E diferente de outros órgãos em que uma pessoa literalmente perde ele, por exemplo, como o câncer de rim, como o rim, em que uma pessoa perde um rim para doar a outra pessoa, a medula não se perde, ou seja, a medula ela se renova. A medula ela se renova indefinidamente, né? Então, a pessoa que doa medula óssea não vai perder medula e nunca mais obtê-la. Ela vai ser preenchida de novo naquele lugar e a pessoa vai continuar produzindo sangue a vida inteira, sem ter anemia, sem ter outras intercorrências por ter doado medula óssea. Então, ou seja, é uma campanha boa porque realmente a pessoa que está doando está ajudando o outro e ainda assim não estará perdendo absolutamente nada. Doutor, apenas uma pergunta que me surgiu agora aqui. A pele da pessoa ou do ser vivo,
ele se renova, a gente vai trocando a pele ao longo da vida. E ela vai envelhecendo, vai criando rugas, ou seja, como ela vai perdendo características ao longo da vida da pessoa. No caso da medula, ela não perde características quando ela vai se renovando ao longo da vida? Não, assim, ela não é que ela perca a característica continua a mesma porque ela é genética, né? Ou seja, a medula, ela tem o seu DNA. O que acontece com a medula óssea é que, do mesmo jeito que com a pele, a medula também vai enfraquecendo ao longo da idade, né? A medula também pode ir enfraquecendo e adquirindo algumas doenças também que são características da idade, né? Ou seja, por exemplo, a mielodisplasia, que também é uma doença, e você não tem como doar uma medula displásica para outra pessoa, uma medula fraca, enfraquecida, já não tão forte. Então, existem épocas mais adequadas para você fazer uma doação de medula e, logicamente, é quanto mais novo você tiver. Claro que você pode doar mais velho também, mas o certo seria que nós peguemos de pessoas, né, com medulas mais vistosas, mais vitalizadas, de pessoas mais jovens, não tenha dúvida disso, né? Então, assim, do mesmo jeito que outros órgãos envelhecem, a medula da pessoa também envelhece também. Tá? É claro que a medula não vai ficar fraca, não vai ficar ruim, mas ao longo da idade ela pode adquirir algumas alterações que às vezes são impeditivas para a doação. Então, logicamente, além do cadastro, quando se é feita a medula óssea, imediatamente, mesmo que a pessoa seja cadastrada há anos, né, 10 anos, tantos anos atrás, imediatamente antes, os exames são todos repetidos de novo para se identificar se essa medula é uma medula saudável, uma medula boa, se não tem doenças associadas, para que possa ocorrer o transplante e não se possa transmitir também outra doença ao passar uma medula óssea. Como se fosse uma transfusão de sangue, logicamente, quando é feita, né? Quando se faz uma transfusão de sangue, idem. Você também faz uma bateria de análises, não só de compatibilidade, né? Nós temos aquele sangue, o sistema ABO, né? Sangue A, sangue B, sangue O, sangue AB. Então, nós tendemos a fazer uma transfusão de pessoas que tenham compatibilidade entre si. Não vou dar um sangue B para uma pessoa que tem um sangue A. Você vai ter uma complicação, né? Então, quem tem sangue A pode receber sangue A, né? Ou O. Então, ou seja, nós temos as nossas maneiras também de medir a compatibilidade quando a gente faz outro, como eu já expliquei, um outro tipo de transplante, que é a transfusão de sangue. Então, a mesma coisa acontece com a medula. Você tem que ter não só uma compatibilidade, mas tem que também ter um sangue bom. Então, um sangue, né, forte. Por isso que, por exemplo, quando vai se fazer uma transfusão de sangue, existe também um limite de doação. Não se doa a partir de uma determinada idade, né? Depois de uma determinada idade, você já não doa mais sangue né? Já não é mais autorizado a fazer doação de sangue, talvez em situações muito excepcionais, né, de sangues que estejam faltando. Mas a gente tende a querer uma medula, como eu disse, mais jovem e com mais saudável e mais rica para poder transplantar. Até porque a gente precisa de uma quantidade boa de células tronco para a gente ter essa qualidade de pega no transplante. Então, por isso que a gente tem essas características durante a seleção para transplante de medula. Muito bem, nós conversamos hoje aqui muito esclarecedora a respeito de leucemia, na realidade de transplante de medula óssea, com o Dr. Evânius Weiermann, ele que é oncologista clínico e chefe do serviço de oncologia do Hospital Vita. Muito obrigado, doutor Evânius, por suas explicações nessa manhã de segunda-feira aqui na Rádio Lagoa Dourada. É um prazer estar com vocês, com seus ouvintes, e estar falando sobre um tema tão importante, né, quanto o Fevereiro Amarelo, né, e a campanha de conscientização de leucemias. É muito importante e é um prazer enorme estar com vocês.